4h18, você está acompanhando o Bandeirantes Acontece, nós vamos juntos até às 5 horas da tarde. No início do nosso programa, nós trouxemos ao vivo a palavra do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, numa coletiva bastante polêmica da pasta, já que o Ministério da Saúde recuou, inclusive indo na contramão da nota que foi publicada pelo próprio Ministério no início de setembro. Naquela ocasião, a nota previa a vacinação de adolescentes sem comorbidades e agora o Ministério da Saúde acabou recuando e tratando ali de um assunto bastante polêmico sobre a vacinação ou não desses adolescentes, variando ali da marca, né? A Coronavac podendo ser utilizada ou não, e esse é um assunto muito polêmico porque interfere diretamente na confiança da população e na confiança dos pais de vacinarem os seus filhos. E o ministro da Saúde garante que só a Pfizer pode ser utilizada. Para falar sobre esse assunto, especificamente aqui na cidade de São Paulo, o Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, para, mais uma vez, gentilmente nos atender aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre esse tema bastante polêmico que segue repercutindo. Secretário, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui. Eu queria, antes de mais nada, saber a tua opinião, a tua impressão sobre essa coletiva que foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na tarde de hoje em Brasília. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos na manhã de hoje o comunicado do Ministério em relação a essa questão, mantendo a vacinação dos jovens com mais de 12 anos com comorbidades e também com privação de liberdade, suspendendo a vacinação de jovens sem comorbidades. Aqui na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, nós já vacinamos 100% dos jovens com comorbidades e também com privação de liberdade e 85% dos jovens sem comorbidades com a vacina da Pfizer, conforme foi orientado pelo Ministério da Saúde e também pela Anvisa, cuja aprovação científica já tem de vários países do mundo. Então aqui temos ainda inclusive os imunizantes para poder terminar essa vacinação, por isso que nós vamos continuar aqui de forma normal, nós não aplicamos outras vacinas. Eventualmente, se tiver algum registro de um outro tipo de imunizante, é apenas problema de digitação. Aqui nós aplicamos a vacina da Pfizer para os jovens de 12 anos com comorbidades e sem comorbidades. Não tivemos nenhum problema até agora, aliás, é um contingente da população muito importante de ser imunizado, porque embora ele não tenha padecido, ele não tenha sofrido com internação, com o número de óbitos de forma expressiva, mas na medida que ele se contaminava, ele passava a transmitir a doença para as pessoas do seu convívio, sobretudo os idosos. Então aqui na cidade de São Paulo a gente permanece de forma normal a vacinação dos jovens, esperamos inclusive encerrar esta vacinação até sexta, sábado, no mais tardar, porque aqui, como eu disse, já vacinamos 100% dos jovens com comorbidades, 85% dos jovens sem comorbidades, com nenhum problema. Ao contrário, acreditamos que exatamente esse processo de imunização é um fator de proteção muito importante, não só para esse jovem, mas para os seus convívios que são a sua família. Uma última pergunta da minha parte, antes do questionamento do Zaidan, ainda sobre esse tema, e até por isso a interrupção. Secretário, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, colocou em xeque a vacinação de adolescentes no que diz respeito à aplicação da Coronavac. E sem citar nomes de estados, de locais que estariam se utilizando dessa prática, ficou essa dúvida no ar. A Maju Arruda Leite, nossa repórter, há pouco trouxe essa informação de que aqui em São Paulo isso não está ocorrendo. Eu queria só confirmar com o senhor se de fato é isso mesmo, apesar dessa situação que foi apontada pelo ministro da Saúde. Em São Paulo, a aplicação é única e exclusivamente da Pfizer. Exatamente, é única e exclusivamente da Pfizer. Nós não faríamos nenhum encaminhamento, nenhuma medida que contrariasse aquela orientação do Ministério e da própria Anvisa. Se houve aí algum registro de algum outro imunizante, é questão de digitação que a gente corrige. Aqui nós recebemos os imunizantes da Pfizer para essa faixa etária de 12 a 17 anos, mais 11 meses, para jovens com comorbidades e sem comorbidades.
e estamos aplicando exclusivamente a Pfizer, esta que é garantida pelo Ministério, pela Anvisa, por outros países. Nós jamais faríamos algo que não estivesse de acordo com a orientação do Ministério. Zaidan. Secretário, boa tarde. Ainda nessa questão do que disse o ministro, porque ele fez duas afirmações e muito sérias. Ele não disse em nenhum momento que houve uma releitura por parte do Ministério e a conclusão de que não seria adequado a vacinação dos adolescentes sem comorbidade. Apenas frisou que, dentro do Plano Nacional de Imunização, apenas a Pfizer seria utilizada para esse grupo, como, aliás, a cidade de São Paulo tem feito, o estado de São Paulo tem feito. Só Pfizer para adolescentes. Mas ele disse que tinha gente aplicando AstraZeneca, Janssen e Coronavac. E aí, no caso da Coronavac, ele mencionou a decisão da Anvisa de não aprovar a utilização da Coronavac para essa faixa etária, respondendo a um questionamento do Butantan. O senhor não acha que seria obrigatório, seria determinante que o ministro dissesse onde isso está acontecendo? Porque em determinado momento ele pede aos pais que não levem os filhos para tomarem vacina inadequada. E ele citou a Coronavac inadequada para essa faixa, segundo a posição da Anvisa. Ele não deveria ter dito onde isso está acontecendo? Olha, Zaidan, a própria Anvisa ainda não aprovou para determinadas faixas etárias a aplicação de determinados imunizantes, né? Por isso que, inclusive, eles não estão sendo utilizados. Nesse aspecto, o município de São Paulo tem seguido de forma rigorosa as determinações da Anvisa, do PNI, do Ministério da Saúde. No caso de jovens, né, com mais de 12 anos, apenas a Pfizer. Nós jamais faríamos uma aplicação de um imunizante que não tem autorização científica por parte do principal órgão do país de saúde pública, que é a Anvisa e o Ministério. Então fizemos isso, fizemos com sucesso, aliás. Felizmente, os pais aqui em São Paulo, na cidade, levaram seus filhos para serem vacinados. Nós já estamos aí com quase 800 mil jovens sem comorbidades vacinados, quase 200 mil com comorbidades vacinados, portanto, estão parcialmente protegidos e deveremos depois aplicar a segunda dose de Pfizer também, daqui a 3 meses. Então, acho que o importante é somarmos esforços e darmos confiança à população da importância dela ser vacinada. E aqui a cidade de São Paulo, Zainan, você vê, são quase 16,5 milhões de doses aplicadas. Só de primeira dose são 100% da população, 104% da população, 10 milhões de doses. Chegamos ontem à noite a 70% da população da cidade com 2 doses tomadas, né? Exatamente por conta dessa confiança, né, que a população tem na vacina, no sistema público, no SUS. Então, eu acredito que, talvez corrigindo, eventualmente, um ou outro problema que eventualmente ocorra em uma ou outra cidade, mas que talvez não seja um problema genérico, né? A gente possa ter um discurso único do Ministério, dos estados e dos municípios, para que a gente encerre o processo de vacinação. Aqui a gente começamos a vacinar a dose de reforço, no primeiro momento, também com os imunizantes que estavam disponíveis na nossa rede, Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. Agora que o Ministério nos mandou as doses de Pfizer, estamos aplicando preferencialmente a Pfizer. Hoje recebemos, felizmente, agora às 14h, 204 mil doses da AstraZeneca, para cobrir aquela população que não tinha tomado a segunda dose da AstraZeneca. Então é um esforço gigantesco para que a gente possa exatamente avançar no processo de proteger a população. E isso tem dado resultado, né? Você veja, a variante Delta, que em outros países, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, causou tantos problemas, aqui tem um impacto reduzido em termos de internação e de óbito, exatamente em função do avanço da vacinação. Então a gente precisa passar confiança para a população de que a vacina é fundamental, também para essa faixa etária do jovem, que se contamina, pega a doença, não se agrava, não é internado, vai pouco a óbito, mas passa para a família.
passa para o idoso, passa para as pessoas com quem ela convive. Então, aqui na cidade de São Paulo, nós só aplicamos a Pfizer e vamos continuar seguindo rigorosamente a orientação do Ministério e também da Anvisa. Claro, por isso que é importante que o ministro diga em quais estados está acontecendo essa inadvertência, né, em vacina que adolescentes. Não é o caso de São Paulo, está claro. Agora, uma outra questão, tenho duas perguntas, sei que o senhor tem compromisso, são duas perguntas aqui apenas. A primeira é o seguinte, a senhora falou agora do lote da AstraZeneca que chegou. Esse é um problema superado? O senhor acredita que não haverá mais o risco de a pessoa ir lá tomar a segunda dose da AstraZeneca e não encontrá-la em São Paulo? Olha, eu acho que sim, porque os insumos do IFA para a Fiocruz tinham atrasado no final de agosto e de setembro, chegaram, a Fiocruz produziu, nos mandou, o Ministério também. Então nós acreditamos que, se Deus quiser, não vamos ter mais essa interrupção em relação à AstraZeneca, né? E tivemos o caso de São Paulo, da cidade, 150 mil pessoas que fizemos um intercâmbio na falta da AstraZeneca pela Pfizer. Mas eu acredito que a gente vai ter, pelo menos, regularizado esse processo de fornecimento da AstraZeneca para a segunda dose em todo o país e também aqui para a cidade de São Paulo. E minha última pergunta, secretário Edson Aparecido, é com relação à variante Mu, que foi detectada a primeira vez na Colômbia. E recentemente a agência europeia disse que tinha muita preocupação, e depois a OMS também se manifestou, porque alguns cientistas que já pesquisavam essa variante disseram que ela apresentava uma forte resistência a vacinas. Hoje o noticiário já trouxe a informação que no Rio de Janeiro já foi detectado um caso provocado por essa variante. Em São Paulo, há algum relato, alguma especulação, algum caso suspeito? O senhor já tem informações científicas para saber como lidar com essa variante? Não, nós recebemos, inclusive, na manhã de hoje, o relatório dos 3 institutos, o Instituto de Medicina Tropical da USP, o Instituto Butantan e o Adolfo Lutz, em relação ao sequenciamento genético dos casos confirmados aqui na cidade de São Paulo. 91,2% dos casos são da variante Delta hoje na cidade, então absoluta prevalência da Delta, mesmo, felizmente, sem impacto no sistema de saúde, na rede hospitalar, em termos de internação e em termos de óbito. E não temos ainda nenhum registro por parte dos institutos em relação à nova variante. Então vamos aguardar, a gente sempre faz isso com muito cuidado para poder orientar a população, mas por enquanto, Zaidan, nenhuma notícia em relação a isso. Secretário, para finalizar da minha parte, já agradecendo demais a tua atenção de sempre aqui com a reportagem da Rádio Bandeirantes, eu conheço muita gente que não tem mais acompanhado diariamente, diferentemente do que fazia no início da pandemia, os números, essa atualização diária, né, seja na cidade, seja no estado ou mesmo no Brasil, da pandemia da Covid-19. O senhor falou há pouco, me corrija se eu estiver enganado, por favor, de 70% da população em São Paulo já com a vacinação completa ou só da primeira dose? Essa é a minha dúvida, e aí eu já aproveito para te fazer um combo de perguntas. Faça um raio-x, por favor, por mais que a Prefeitura de São Paulo tenha o cuidado, assim como o governo do estado também, de fazer esse balanço diário. Qual é o número de internação hoje na cidade de São Paulo, o número de óbitos diários, a porcentagem da ocupação de leitos e, se puder confirmar, por favor, esse número da população já vacinada na capital, por favor. Olha, nós temos 16,5 milhões de doses aplicadas na cidade, 10 milhões de primeira dose e quase 7 milhões de segunda dose. Já vacinamos 104% da população com D1, com a primeira dose, e 70% da população com a segunda dose. Os números hoje estão estabilizados, sob controle. Nós temos aí 28% dos leitos de enfermaria ocupados, cerca de 42% dos leitos de UTI. A média móvel de óbitos na cidade é de 18 em 7 dias, já foi de 237, você lembra, em fevereiro, março e abril desse ano. Então, estamos sob controle, mas a pandemia continua. Isso é que é importante saber. Mesmo com todo o avanço no seu controle, na vacinação, as pessoas devem seguir as orientações sanitárias, devem usar a máscara, não devem se aglomerar
é muito importante que a gente combine esse conjunto de ações da população, do poder público, para que a gente possa ultrapassar esse momento que ainda nós temos, que é da presença da pandemia em todo o país, e na cidade de São Paulo não é diferente. Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente comemora essa melhora nos números, o senhor foi perfeito, né? Preciso ao fazer essa ressalva muito importante de que a pandemia ainda não terminou e de que os cuidados devem seguir. Edson Aparecido, secretário municipal de saúde na cidade de São Paulo, mais uma vez gentilmente atendendo a reportagem da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela participação aqui no Bandeirantes Acontece e até uma próxima, secretário. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos.